Bom dia, meninos! Estou aqui para gravar uma videoaula para vocês, né, sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, para a gente relembrar tudo que a gente estava aprendendo, né, antes dessa pandemia. E então vamos iniciar. Vou baixar aqui, vou diminuir para eu ficar aqui no cantinho. Isso. E agora nós vamos ver, né, uma animaçãozinha e eu vou explicando. O som é muito baixo, eu vou explicando para vocês conforme a animação vai passando, tá? Bom, então vamos lá. Este é o cartaz da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele foi feito pelo artista Di Cavalcanti. Tá vendo? Ele tem essa árvorezinha aqui. Esse é o cartaz original da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna de 1922, ou Semana de 22, como ela é conhecida, ela aconteceu em São Paulo em 1922, né, de 13 a 17 de fevereiro deste ano. Né? O que eles queriam? Eles queriam acabar com esse estilo de arte, esse estilo tradicional de arte e trazer as ideias modernistas que estavam acontecendo, que estavam tendo fama no mundo, como por exemplo o expressionismo da Alemanha. Aqui nós temos essa animaçãozinha lá, que essa daqui é a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela traz aí o primeiro marco da arte moderna no Brasil, que é a exposição que ela faz em 1917, com obras, né, bem estilizadas, nada a ver com aquelas obras realistas, né, que as pessoas estavam acostumadas aqui no Brasil, com obras bem estilizadas, que ela traz dos estudos que ela estava fazendo na Alemanha, na Europa e também nos Estados Unidos, tá? Ela traz muita tendência expressionista. Lembra que era o expressionismo? Expressar sentimentos e emoções através da arte, através da cor e das formas e linhas. Então, é isso que ela traz para a arte brasileira. Ela faz essa exposição, né, com essas obras de arte que estão aparecendo aí para vocês, né, aqui atrás. Só que o que acontece? As pessoas não estavam habituadas a esse tipo de obra de arte. Aí vem um homem pintado de laranja, uma mulher pintada de amarelo com laranja, tudo bem estilizado, tudo meio fora do normal, digamos assim. Então o que aconteceu? As pessoas até compraram os quadros dela nessa exposição, porém ela recebeu críticas bem severas deste cara aí que tá passando aqui atrás, que é o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato era crítico de arte nessa época, né, de um jornal, e ele faz um artigo enorme falando muito mal da Anita Malfatti, né, dessa exposição que ela faz em 1917, e ela recebe duras críticas, principalmente por aquele primeiro quadro que vocês viram antes, o quadro A Boba, e aí ela acaba meio, né, que até desistindo de pintar. Ela fica mais de um ano sem pintar, ela fica meio depressiva, achando que ela não tinha talento nenhum e tudo mais. Ela só volta porque alguns artistas que eram amigos dela se reúnem para dar força para ela e fazer com que ela volte a pintar depois desse acontecimento em 1917. Isso tudo, né, gente? Porque ela era mulher. Antes, em 1913, o Lázaro Segall já tinha feito uma exposição com alguns quadros expressionistas e não teve toda essa polêmica. A polêmica maior realmente era porque ela era mulher, uma mulher solteira que tinha acabado de chegar da Europa, a expor quadros diferentes, quadros que estavam fora, né, da realidade, fora dos padrões do dia a dia. Aí acabou acontecendo, né, dela levar essas duras críticas aí, né, e se deprimindo depois disso.
Então, né, os seus amigos partem em defesa a ela. Alguns desses amigos, como o Di Cavalcanti, que é este aqui, ó, acompanha com o mouse, o Lázaro Segall e o Mário de Andrade, que fica encantado por aquele quadro que apareceu no cantinho, que eu falei que era o Homem Laranja lá, né, que aquele quadro se chama Homem Amarelo, mas é pintado meio de laranja. Ele fica encantado e ele procura conhecer quem era essa pintora. E aí eles acabam ficando amigos e eles se tornam amigos para a vida inteira, tá? Então, o Mário de Andrade, que era poeta, escritor, o Lázaro Segall, pintor, e o Di Cavalcanti, pintor, acabam se juntando, se reunindo e partem em defesa dela. Aí eles têm a ideia de copiar, né, uma semana de arte moderna que tinha acontecido na França, um evento que utilizou várias formas de arte, né, como o teatro, a música, a pintura, escultura, e trazer essa ideia de fazer algo assim aqui no Brasil, que marcasse a arte brasileira, que mostrasse para o mundo que no Brasil nós também tínhamos uma arte legitimamente brasileira, que não era simplesmente cópia da arte europeia, das grandes academias de belas artes que faziam quadros realistas, e que o Brasil também podia criar obras de arte que fossem assim, mostrasse a brasilidade, mostrassem uma arte legítima nossa. Tá? Então eles começam a se reunir. De 1917, eles se reúnem durante 5 anos para depois, em 1922, realmente realizar essa Semana de Arte Moderna. Por que eles demoram tanto tempo assim? Eles demoram esse tempo porque, além de querer planejar algo grandioso que chamasse a atenção do mundo inteiro, que eles queriam ter grandes artistas também. Então eles vão conversando com vários artistas já conhecidos no Brasil inteiro, como o Heitor Villa-Lobos, né, que já era famoso no Brasil inteiro por suas músicas, e eles queriam trazer esses artistas para o lado deles, né, trazer esses artistas para participar da semana de 1922. Também queriam angariar fundos e tudo mais. E aí, em 1921, quando realmente eles conseguem a parceria do Villa-Lobos, eles têm a ideia de fazer no ano de 1922, porque em 1922 é o ano do centenário da independência do Brasil. Então, estava fazendo 100 anos que Dom Pedro tinha dado o grito da independência, lá, independência ou morte, né, às margens do rio Ipiranga, e era como se fosse libertar. A ideia deles era falar que a semana de 1922 estava libertando a arte brasileira também, era uma segunda independência, tá? Eles se reúnem, então, planejam e fazem a Semana de Arte Moderna de 22 com quadros do Lázaro Segall, do Di Cavalcanti, da Anita Malfatti, esculturas do Vitor Brecheret e o Mário de Andrade. Vocês viram que aqui no canto, ali no canto apareceu a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, ela era riquíssima nessa época, então ela participa à distância desse evento. Como assim? Ela podia fazer ligações naquela época em que quase ninguém tinha acesso a ligações. Ela conseguia fazer ligações internacionais porque ela estava estudando na França naquela época, tá? Mas ela conversava principalmente com o Oswald de Andrade, que depois que ela tinha conhecido na Europa, na França, e ele volta para o Brasil, mas eles continuam conversando por telefone e depois é que ela vem para o Brasil. Então ela não participou realmente da semana de 1922. Ela volta para o Brasil depois. Ela não estava aqui, ela estava estudando na França, tá? Aí aqui nós temos alguns exemplos, né, de obras do expressionismo brasileiro aí da Anita Malfatti, como essa, o Tropical, essa Boba, essa o Homem Amarelo. Temos aqui essas últimas aqui do Di Cavalcanti. E eles, então, fazem a semana de 1922.
foi muito polêmica. Eles receberam, as pessoas não gostaram, acharam um escândalo aquilo. Eles receberam ovada na cara, eles receberam tomate, né? E acabou que terminou a semana, foi muito noticiada no mundo inteiro e tal. Terminou a semana, passou alguns meses, todo mundo meio que deixou pra lá. E aí os artistas que ficavam se reunindo para fazer essa semana de arte moderna acabaram desanimando e acabaram seguindo aí cada um para o seu lado, como nós estamos vendo aqui na animação. Até que em 1929 surge ela, a poderosa Tarsila do Amaral. Olha lá, colocaram até ela, né, com o corpo da Mulher Maravilha. Ela volta para o Brasil com vários quadros modernistas e ela já tinha fama fora do Brasil. Com essa fama que ela tinha fora do Brasil, ela acaba, né, trazendo toda essa influência, trazendo reconhecimento para a arte moderna brasileira, tá? Principalmente com os quadros que ela produz, que é um deles esse aqui, ó, que todo mundo sabe, que é o Abaporu, né? O Abaporu que ela faz e ela dá de presente para o seu, né, futuro marido aí, né, que é o Oswald de Andrade, que acaba vindo a ser marido dela. E ela queria fazer com este quadro uma referência ao povo brasileiro, uma crítica à forma como os governantes viam o povo brasileiro, dizendo que o brasileiro só precisava trabalhar e não pensar. Por isso que ele tem essa cabecinha pequenininha, né? E os membros maiores. É lógico, uma questão de perspectiva também, como se você estivesse olhando de baixo para cima, mas a ideia central do quadro era essa, né? E este quadro, né? Abaporu significa o homem que come. E aí vem a ideia, né, deles voltarem a se reunir, voltarem a produzir obras, né, do modernismo brasileiro. E aí eles criam um grupo chamado Grupo dos Cinco, que tinha artistas e poetas, e continuam fazendo aquelas reuniões, continuam promovendo a arte moderna brasileira, tá? Então, somente com a volta aí da Tarsila do Amaral é que a arte brasileira volta a ser conhecida internacionalmente e realmente passa a ser valorizada. Depois, na década de 30, vários artistas fazem sucesso com as obras modernistas. Na década de 40, nós temos a grande influência aí do Cândido Portinari na arte moderna do Brasil. Então, eles acabam, né, conseguindo essa fama que eles tanto queriam, fazer com que a arte brasileira fosse realmente conhecida e fosse reconhecida no mundo todo como uma arte legítima. Por isso que ela usa muitas cores fortes, usa frutas no lugar aí do sol para poder representar a diversidade brasileira. Nesse caso aqui, ó, essa obra se chama Antropofagia e ela mistura dois quadros que ela já tinha feito antes, o Abapuru e um quadro que ela tinha feito chamado A Negra, que tem, né, o seio avantajado. Ela mistura e faz um novo quadro chamado Antropofagia. E esse modernismo, então, no Brasil, depois ele vai influenciar a literatura do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, vai influenciar o tropicalismo, vai influenciar a bossa nova na música, então vai fazer com que vários outros movimentos artísticos surjam com o passar dos anos, né, no Brasil, tá? Então, desse slide era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou para o próximo. Deixa eu só tirar aqui. Vou para o próximo slide. Aqui.
tem como nós falarmos aí de arte moderna brasileira sem falar do Abapuru. O Abapuru, ele é um quadro mais famoso do Brasil, é o quadro brasileiro que foi mais caro, que foi vendido até hoje, né? Ele foi vendido por um colecionador de arte da Argentina, ele fica num museu, né, na Argentina, e o ano passado, em 2019, esse museu, com autorização do dono, né, do Abapuru, deixou ele vir para cá e ficar durante um tempo em São Paulo para exposição, para as pessoas poderem visitar, né? Porque foi uma exposição em homenagem aos 100 anos da Tarsila, tá? Mas ele ficou durante um tempo e já voltou, já está novamente, né, na Argentina. Continuando aqui. Esse como eu falei, é o cartaz da Semana de Arte Moderna, feita pelo artista Di Cavalcanti, tá? O que os artistas da Semana de Arte Moderna que depois fazem um movimento antropofágico, depois na década de 30, eles queriam? Eles diziam que eles queriam pegar todas as tendências que estavam acontecendo no mundo e trazer para a arte brasileira, só que de uma forma diferente, que se tornasse aí uma arte legítima, uma arte só nossa. Então a ideia deles, eles falavam até, né, tupi or not tupi, seria você tupi ou não, né, fazendo a ilusão ao Shakespeare, né, ser ou não ser. Eles também falavam que a gente tinha que pegar tudo que vinha de fora, engolir, e na hora que a gente fosse cogitar, na hora que a gente fosse pôr para fora, produzir a arte tinha que sair legitimamente brasileira, com características do Brasil, características do nosso povo brasileiro. Por isso que são obras extremamente coloridas e estilizadas, porque o nosso povo é bem diverso, né? Há uma miscigenação muito grande, tá? Deixa eu só passar aqui. Só quero mostrar para vocês este slide aqui, porque agora nós vamos começar a falar a respeito da Anita Malfatti. Essa obra é a obra que foi a obra mais criticada pelo Monteiro Lobato, da Anita, a Boba. Então vocês podem ver, né? Imagina aí em 1917 uma mulher solteira expor quadros todo rabiscados, com uma mulher pintada de amarelo e laranja, como que não seria, né, esse escândalo aí que as pessoas acabaram, né, tendo em ver essa obra, em observar essa obra. Da Semana de Arte Moderna de 1922, participaram na pintura a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, né, o Freire Knarr, o Ivan Almeida Prado, o Antônio Pavim Vieira, o John Grass, o Alberto Martins Ribeiro, o Vicente do Rego Monteiro e a Zina Eita. Na escultura, o Vitor Brecheret, o William Hamberg e o Idelgardo Veloso. Na música, o Heitor Villa-Lobos, Gilmar Novaes, Hernani Braga. Na arquitetura, o Antônio Moya e o Jorge Peirensmel. Na literatura, o Menotti Del Pitta, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira e o Cassiano Ricardo, tá? Esses foram os participantes da Semana de 22. Então, lembrando, a Tarsila não participou. Ela apenas se comunicava, sabia de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, mas ela estava na Europa, porque muitas vezes acabam perguntando, né? Qual foi a mulher, né? Teve a Zina, mas a mais famosa foi a Anita Malfatti, tá? E deu para perceber, né? Entre esse monte de homens, apenas 2 mulherzinhas aqui e uma nem tão famosa assim, tá? Bom, vamos
em frente que eu quero falar a respeito da Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela nasce com uma atrofia na mão direita, a mãozinha era torta, tá vendo? E ela acaba fazendo cirurgias e tudo para tentar melhorar. Ela melhora um pouco, mas ela não tinha forças nessa mão, então ela aprende a escrever, aprende a pintar, tudo com a mão esquerda, tá? Ela sofreu muito preconceito por isso, inclusive do pai, que falava que ela não ia conseguir arrumar marido por ser uma mulher deficiente, tá? Mas ela foi atrás dos seus sonhos, ela tinha um tio que a ajudava e com a ajuda desse tio ela consegue estudar fora do Brasil, depois ela consegue bolsa de estudos fora do Brasil para estudar arte e ela acaba, né, se tornando aí uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher viajada, uma mulher independente, né? Coisa que não era comum, né, para a época. Para a época o comum era ser dona de casa. Então, olha só, Anita Catarina Malfatti nasceu em 2 de dezembro de 1889 em São Paulo e morreu também em São Paulo em 6 de novembro de 1964. Foi pintora, desenhista, gravadora. O que é gravadora? Gravar música? Não. Gravadora é fazer gravuras, tá? Nós já fizemos em aulas, né, no 7º ano nós já fizemos gravura, tá? E professora brasileira. A Anita Malfatti deu aula durante muito tempo, ela deu aula de artes, então ela foi professora também. Um dos períodos de maior produção foi nos Estados Unidos, quando ela morava em Birmingham, na Islândia. Essa obra, Os Rochedos da Anita Malfatti, mostra bem os traços, expressionistas, essas pinceladas bem fortes, bem marcantes, tudo bem, dando a sensação de movimento, tá vendo, para a obra. Na paisagem A Ventania, a paisagem local é representada como uma força selvagem, agressiva e dinâmica, e o uso da deformação expressa certa inquietação do olhar humano diante da natureza, que é essa obra aqui. Olha lá, olha só o cipestre, né? Olha as árvores, como estão ali em movimento. Olha o colorido expressionista que ela trazia nas obras dela. Uma das obras mais conhecidas deste período é o Farol. Nessa pintura, a paisagem está mais harmoniosa com a presença humana, através de edificações que compõem o cenário. O uso da deformação é sensivelmente menor, e em contrapartida, Anita utiliza exemplarmente a principal característica do seu expressionismo, que era o uso de cores abundantes, de cores vivas, cores fortes, né? Chamada de festa de cores. Olha lá. Eu pedi para algumas salas fazerem essa obra. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu pedi para algumas salas reproduzirem essa obra. Olha só os detalhes, né, do colorido do céu, os detalhes, né, dos arbustos, tudo bem estilizado, nada realista, tudo bem estilizado ao estilo da artista. Entre 1915 e 1917, temos a produção de retratos, entre eles a tão polêmica Boba, produção vítima de críticas negativas de Monteiro Lobato, que é aquela que eu mostrei no começo, e outros retratos como esse, Estudante Russa, que ela também utiliza lá bastante a cor amarela e laranja nos rostos. Tanto nas paisagens quanto nos retratos, a cor é o principal instrumento da jovem Anita Malfatti. A obra O Homem das Sete Cores revela essa produção intensa. Olha só. Imagina, né? 1917, uma mulher expõe um quadro do nu masculino. Não ia dar polêmica? Então é lógico, né, que ela sofreu muita polêmica por causa dessa ousadia, né, para a época. Uma mulher solteira expondo um nu masculino, todo colorido, estilizado, mas era um nu masculino,
né? Então, se fosse hoje em dia, ninguém ia ligar. Mas naquela época, né, se tornou algo de muita polêmica. A Anitta utilizava modelos que posavam na Escola Independente de Arte dos Estados Unidos em troca de alguns dólares. Essas pessoas, sem nenhuma ligação com o mundo artístico, serviam como modelos para as obras como A Mulher de Cabelos Verdes e O Homem Amarelo, obra que fascinou o Mário de Andrade quando este sequer conhecia a Anitta. Olha lá, nós já falamos, né, que o Mário de Andrade, depois que viu essa obra, ficou encantado, quis conhecer quem era pintor e eles se tornam amigos aí para a vida inteira. E essa outra aqui, da Mulher de Cabelo Verde. Então eram contratados, né, eram modelos contratados. Ia lá, ficava parado para os artistas da escola, né, ali de Belas Artes dos Estados Unidos poder fazer. Só uma ressalva aí, meninos. Todos esses artistas que nós estamos vendo desde o ano passado com o modernismo no mundo e agora vendo do modernismo no Brasil, todos esses artistas sabem fazer quadros realistas. Eles não querem fazer quadros realistas, mas eles estudaram, eles fizeram aulas de arte, eles fizeram uma academia de belas artes, então eles sabem as técnicas, eles sabem utilizar, né, bem esses estilo realista de obra de arte. Porém, eles não queriam, eles queriam produzir uma obra diferente, por isso que eles fazem obras dessa forma, bem estilizadas, bem ao estilo do artista. Bom, então, por hoje é só. Nós finalizamos aqui falando da Anitta, relembrando aí sobre o modernismo no Brasil. É isso, tá? Nossa aula de hoje, nós vamos parar por aqui. Tchau, até a nossa próxima aula. Beijo para vocês.